E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Domingos, mais conhecido por vocês como João Matheus, e a gente vai estar perguntando para ele sobre a história dele com a música, como começou e tudo mais. Então, Domingos, com quantos anos você começou na música, cara? Cara, eu tinha 12 anos de idade. Aham. Foi quando eu realmente comecei, né? Porque desde criança eu fui criado na... Minha mãe ia na igreja, e na igreja tem a orquestra, né? Aí eu, desde criança, sempre fui olhando e sempre quis estar no meio da orquestra. Aham. Aí com 12 anos que eu comecei realmente a ir nas aulinhas de música. Uhum. Aí eu comecei pela teoria musical. Na aulinha de música, daí começou pela teoria musical, era a primeira matéria lá que vocês iam ter. Isso, é que pra começar a gente tem que começar pela teoria musical, né? Uhum. Aí Então eu já levei- não começava direto com o instrumento, começava primeiro. Não, começa primeiro pela teoria musical, que você tem que ter aquela base, né, pra você aprender tudo. É o teórico ali de tudo. Exato. Então, é o teórico de tudo ali, então. Não começa direto pelo instrumento, começa mais pela teoria, que é a teoria musical. Começa pela base, né? Aham. A base da música é a teoria musical. Você tendo Base essa da base, música e teoria musical. você tendo essa base, aí você, por exemplo, se você não ter essa base, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum na música. Entendi. Aí, quando eu comecei, aí era aula todo sábado. Todo sábado tinha Uma aula na semana, então. uma aula na semana. E Uhum. aí era todo sábado. Aí na teoria musical eu levei 5 meses. 5 meses. 5 meses na teoria musical. E é na tua turma ali era só o pessoal de 12 anos. Não, tinha Não? pessoal que nem eu de 12, tinha criança mais nova ainda. Também tinha Mais pessoal nova que 12? mais nova que 12. Tem tipo um limite mínimo assim, de idade que pode entrar? Não. Sabendo ler ali já. Sabe ler, já pode entrar Se a criança já com 3 anos já consegue ler, ela já entra. Mas tipo, tinha pessoal mais velho também, não só pessoa nova. E tinha pessoal de 40 anos, 50. Tem um pessoal bem velho mesmo que começa a aprender também. Isso é lá na igreja mesmo. Na igreja. Na igreja eu fui. Tipo, as aulas é tudo lá. Tudo na igreja. Daí foi indo, né? Daí eu terminei Você falou que foi 5 meses, né? 5 meses. No caso, todo sábado vocês iam lá pra... Todo sábado eu ia na aulinha. Uhum. Aí, Aulinha, o nome era aulinha. Isso. Aí, quando você chega numa altura da teoria, aí o pessoal já chega pra gente e fala, ó, agora você pode escolher o instrumento que você vai começar a tocar, você já pode começar a vir com ele, você já avançou na Quando teoria. você começa a evoluir na teoria ali... Isso. Por exemplo, chegou num módulo. Daquele modo em diante, você já consegue já pegar o instrumento. Entendi. Então, tipo, você começou na aulinha, daí tem um módulo específico que você chega, e se você tiver naquele módulo ali, você já pode começar a escolher o instrumento. Você vai tocar. Aí, Tipo, quanto tempo esse módulo mais ou menos? Foi 5 meses que você falou? Foi 5 meses. 5 meses. Mas tipo, os 5 meses ou foi, tipo, depende do desempenho da pessoa? Foi 5 meses porque eu ia só no sábado, né? Nossa, se fosse, tipo... todo Mas dia, tem aula durante a semana ou tem aula só no sábado? só no mesmo? sábado. Tá. Mas tipo, se tivesse aula, você disse, se tivesse aula mais dias da semana, vocês terminavam bem Daí antes. você ainda terminar. Um mês ali. Entendi. E daí, beleza, você falou que você chegou lá nesse módulo onde você ia poder escolher teu instrumento. Sim. E daí como que foi, tipo, a escolha do instrumento, assim? A minha mãe, ela sempre gostou do violino. Aham. Aí, tipo, e por ela gostar assim, daí foi o primeiro instrumento que eu me interessei, né? Uhum. Aí daí eu ia nos ensaios, né, que na minha igreja lá, nos ensaios regional. Uhum. Tem o ensaio local, que é pra localidade ali só, e tem o regional, né, que daí vem o pessoal do Brasil inteiro. Aí eu ficava olhando assim, daí, tipo, quando eu tenho muito violino junto assim, é bonito de ver, por causa que todo mundo faz em conjunto aquela arcada mesmo lá. movimento. Isso, fica bacana. Aí eu ficava, nossa, nos ensaios que os violinos, eles nas orquestras eles sempre ficam na frente, né? Uhum. Porque eles são um instrumento que tem o volume mais baixo. Entendi. Então pro cara que tá regendo lá, o violino tem que estar mais próximo para ele poder ouvir o violino. Se o violino ficar atrás do trompete, por exemplo, não vai encobrir o violino, não vai dar pra ouvir. Aí daí, tipo, eu sempre ficava lá na frente. Ficava lá na frente, lá e ficava olhando. O que te motivou, além da tua mãe, da tua mãe gostar muito do violino,
de você ver o violino na igreja, do pessoal tocando junto, que nem você falou, né? Que era massa, tipo, a galera tocando tudo junto certinho. Que o violino era uma dos primeiros instrumentos na fileira ali, por causa que senão os outros instrumentos cobriam o som. Tipo, o que mais que te motivou, assim? Tipo, que te ajudou É que quando eu era... a começar no violino, né? É que por minha mãe gostar de violino, daí eu já... Né, eu foquei bastante no violino. Aí quando eu ganhei o violino antes de começar a teoria. Eu ganhei mais ou menos, eu comecei a teoria nos 12. Eu ganhei mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos de idade o violino. Sim, a teoria tinha começado com 12, né? 4 anos antes de você começar a teoria. Aí eu ganhei Você o ganhou violino. de quem esse violino? Ganhei da minha mãe e do meu pai. Aí, por causa que a gente não tinha muita condição, né? Aí daí a minha mãe falou, é só dobra o joelho e pede pra Deus, né? O violino, daí que Deus manda. Daí eu era criança, nossa, fui lá, me ajoelhei e fiquei um tempão lá pedindo. Aí no outro dia assim eu acordei, daí eu olhei assim, daí tipo minha mãe e meu pai sentavam do lado da minha cama com o violino no meu peito assim. Daí ela abriu assim, nossa, foi massa. Daí você ganhou o violino e tocou, foi praticar. Eu peguei o violino e achei que ia sair já, né? Destruindo. Fui destruindo, na verdade. Destruiu. Quebrou. Achei que Destruiu, mas destruiu por quê, assim? É que eu... Tipo, no primeiro dia já eu quis sair tocando, mas só que como eu não tinha teoria, né? Pra mim não tem como você aprender. Porque a teoria, ela é a base da música. Se você não tem a teoria, você não vai conseguir pra frente. Você pode no máximo decorar umas posições ali pra tocar alguma coisa, mas se alguém chegar pra você e falar, tu toca essa música aqui, você não vai conseguir tocar. Aí eu peguei assim, né, no começo, né, você fica ansioso, pega ali, né, nossa, toda hora que tá ali tocando, mas só que só ficava fazendo barulho, né, não saía nenhum som, nenhuma, nada legal assim, né, só ruído. Só. Aí daí foi passando o tempo, né, e eu não sabia nada de teoria musical e não sabia nem as notas, né, nem nada. Aí a gente vai meio que desanimando, aí a parte que foi que eu destruí foi porque ele ficou em cima do guarda-roupa pegando pó e um dia eu fui mudar o guarda-roupa de lugar e eu derrubei ele. Aí quebrou, partiu na metade. Porque o violino ele tem o corpo dele, né, e tem a haste, né, aquele cabo. E quando caiu no chão, quebrou, aquele cabo quebrou. Aí, nossa, daí que foi pro buraco, né? Porque daí você largou, mano. Larguei. Daí desisti da vida. Aí passou um tempo, daí o meu tio ele tinha quase 40 anos. E ele ia começar na teoria musical porque ele queria aprender a tocar violino. Aí ele começou, aí chegou naquele momento onde a pessoa já pode escolher o instrumento. Entendi. Ele passou pela teoria musical. Sim, ele chegou até aquele módulo lá onde chega lá os instrutores e falam, você pode escolher um instrumento agora pra você começar a tocar. Entendi. Aí ele não tinha muito... E ele fez as aulinhas, então? Ele fez as aulinhas. A gente vê que nas aulinhas podia qualquer idade. Desde o cara que sabia ler, começou a aprender a ler, pode ir pra aulinha. Aprendeu a ler, pode ir pra aulinha. E até a galera mais velha. Até, tem 100 anos de idade ali, se quiser aprender, tiver em condição... Só precisa de aprender, isso aí. Aí ele chegou em mim, daí ele não tinha muita condição de comprar um violino novo, né? Aí ele chegou pra mim e falou, aquele violino lá, assim, tá usando, o que aconteceu? Eu falei, ele quebrou, tio, eu derrubei ele quebrou a haste dele ali. Daí tem algumas cordas arrebentadas, ele falou, você não me empresta ele pra mim? Daí eu mando ele arrumar tudo, daí eu uso o teu violino, já que você não tá usando mesmo. Daí quando eu tiver mais avançado, quando você avança, você precisa de um instrumento melhor, né? Aí quando eu tiver mais avançado, você me... Quando eu tiver mais avançado, eu compro um melhor, eu devolvo esse pra você. Entendi. Eu falei, beleza. Aí eu saí ganhando, né? Porque o violino tava tudo quebrado, ele ia arrumar tudo. Aí ele mandou colar o braço, trocou as cordas, colar aço. Ele mandou trocar as cordas, afinou tudo bonitinho. Deixou 0 balo, viu? Novo. Aí ele passou, ficou um ano mais ou menos, depois ele chegou e me devolveu o violino.
Daí ele falou, eu já tô mais avançado agora. É aquele violino que você tem lá agora em Isso. sua casa. Uhum. Aí ele falou... Não, ele não tá lá em casa, porque... Então não é aquele lá. Não tá Não, mais. aquele é outro. Aquele eu comprei quando eu... Tipo, quando eu cheguei nessa etapa também, que você precisa de um violino melhor, né? Pra você aprender, aí eu comprei. O meu outro violino, ele não tá comigo, tipo... É meu ainda, mas não tá comigo, porque eu emprestei pra um... Tinha um menininho de, acho que 9 anos mais ou menos, que começou a tocar. Aí eu emprestei, aí tá com ele lá. Aí daí ele me entregou o violino, né? Aí eu peguei, eu olhei o violino tudo bonitinho, tudo afinadinho, né? Daí eu já fiquei com aquele remorso, eu falei, nossa, se tivesse chance, preciso tocar antes, né? Daí foi quando eu decidi, eu falei, não, vou começar a tocar. Também umas outras coisas que me motivou foi porque meu tio... Tipo, coincidiu, assim, tipo, ele te entregar o violino novo, você tá terminando teoria musical. Não. Foi um pouco antes. Não, ele me entregou. Foi aí que eu comecei a ir pra teoria musical. Ah, entendi. Foi umas coisas que te motivou a ir pra teoria musical. Isso, a começar realmente, né? Por causa que, tipo, eu ganhei o violino ali, mas isso... E também o que... Ah, tipo, entrou na teoria musical decidido que você ia tocar violino depois que você Decidi tocar chegasse. violino. Uhum. Eu meio que desanimei bastante, porque eu moro numa área rural e é muito longe do centro, onde eram as aulinhas. Aí foi por isso, foi um dos motivos assim que me desmotivou bastante, que era muito longe. Nossa, muito longe demais. E o meu tio, ele também mora, só que ele mora mais próximo do centro, só que ele mora nessa área rural também. E quando ele me entregou o violino, daí me deu aquela vontade de novo, né, de começar as aulinhas. Entendi. Aí daí que me veio a ideia, eu falei, pô, se ele tá indo fazer as aulinhas, por que eu não vou com ele, né? Todo sábado. Aí eu cheguei pra ele e falei, tio, se eu ajudar na gasolina, todo sábado ali, dá um 10 na gasolina, o tio não me dá uma carona na aulinha todo dia, todo sábado? Ele falou, claro, pode ir, pô, vamos junto. Aí fui eu, daí tinha um primo meu também que tava aprendendo clarinete. Aí foi aí que eu comecei a ir nas aulinhas. Aí eu fiquei mais ou menos uns 5 meses nessa aulinha. Porque nas aulinhas, na teoria, né? Eu fiquei lá uns 5 meses, porque as aulas eram todo sábado. E eu levei 5 meses para chegar naquele ponto aonde chega um instrutor e fala, agora você pode começar a trazer o instrumento. Tem o instrumento já de tua escolha. Se tiver, já pode trazer, né? Se não, daí já começa a procurar. Daí você escolheu o violino, daí. É que eu já tinha, né? Ele já tinha vontade de tocar. E como que foi aprender o violino? Sempre foi difícil? Ah, foi difícil. Que o violino ele exige muita posição. Muita posição. E o violino ele é muito técnico. Tem que ter posição de mão, tem que ter posição de arcada, é difícil. Entendi. Daí, tipo, beleza, daí você aprendeu o instrumento, aprendeu o violino, né? Tipo, em um mês ele estava tocando as suas músicas. Mas tá, tipo, a tua motivação pra começar, a gente já entendeu. Tipo, que foi a tua mãe, foi a questão do violino e tudo mais. Foi que ele queria estar no meio da orquestra. Mas, tipo, quando que você realizou esse sonho assim, de estar no meio da orquestra? Porque, beleza, tipo, te motivou a começar as aulas. Mas como que você conseguiu chegar lá? Ah, foi que como eu falei do método, tem as liçãozinhas. Aí, por exemplo, eu cheguei até a lição 30, no caso. Um exemplo, cheguei até a lição 30. A partir a hora que eu cheguei ali, eu tô apto, se eu conseguir chegar ali tocando bem já aquelas lições, eu tô apto a começar nos ensaios da minha igreja. Ah, entendi. Então, tipo, dentro da aulinha lá tinha Tinha níveis. Isso, níveis. Chegava em um certo nível que os caras falavam pra você, não, agora você tá apto a começar a ensaiar com a igreja. Sim, tá apto a ensaiar com a igreja. O ensaio na igreja, ele não era nada, vamos dizer, que precisasse ser profissional. O ensaio já diz nome, era para ensaiar. Pra treinar. Sim, era para ensaiar com o pessoal da igreja. Aí, até nas aulinhas, eles pegavam o pessoal que estava aprendendo ainda, que era bem leigo no instrumento ainda, né? Não tocava muito bem. Mas tinha um sábado, e depois eles pegavam metade do tempo da aulinha para fazer um ensainho com os alunos que estavam aprendendo. Já para ir pegando, né? Para tocar na orquestra, para ir se acostumando já com o som. E aí quando eu cheguei no nível já que estava começando os ensaios, aí foi quando eles chegaram para mim e falaram, ó, se você conseguir passar até essa lição aqui, você já pode começar no ensaio. Vou conversar com os encarregados lá, você já vai poder começar no ensaio do mês que vem.
Daí, né, você já passa a lição já mais nervoso, né? Você fica, "Ixi". Sim. Mas daí, tipo, como durante a semana eles avisaram isso na hora que eu fui passar. Não falaram isso antes de eu estudar. Quando você foi tocar ali, no Isso, caso, eles te avisaram. ele Falaram, foi ó, se cobrar você e falou, tocar bem, você vai começar a você vai começar nos ensaios. A gente bem na hora que você foi tocar ali. Sim, mas só que, tipo, como eu queria já aprender, né? Queria ir logo pra orquestra. E eu praticava muito. Nossa, e ficava em casa e praticava direto. Só que daí, tipo, beleza, eles te avisaram na hora, né? Quando você foi. Na hora que eu fui passar a lição, né? Na hora que você Eles foi foram passar a cobrar lição. a lição que eles... Então, onde que eles te avisaram? Eles avisaram, falaram, ó, se você passar bem aqui, daí a gente já vai conversar pra você começar o ensaio. Uhum. Daí já deu aquele Fui na barriga. fui na barriga. Mas aí, como eu tinha estudado bastante, né? Eu fui bem. Aí foi quando eu comecei nos ensaios. Então, tipo, você conseguiu fazer aquela lição tranquilo e daí no outro sábado já. Aí no domingo eu ia ter o ensaio. No dia seguinte já. Isso. Domingo ia ter o ensaio. Daí eles falaram, ó, se você ir bem, amanhã você pode começar a tocar nos ensaios. Entendi. Daí eu consegui passar, né? E eu sempre tive, tipo, tinha um sonho, assim, né? Porque quando o pai chegava na igreja, ele sempre abria o porta-mala, assim, pegava o instrumento, né? Eu sempre ficava olhando, né? Admirando. Daí eu pensava assim, não vejo a hora, né? De poder estar com o meu instrumento junto com o do pai ali, né? Poder ir pra entrar junto, né? Entrar junto. Aí foi o que aconteceu nesse domingo, né? Porque daí eu fui junto com meu pai com o ensaio. Nossa. Aí, tipo, quando eu tava indo pro ensaio, eu falei, nossa, não. Eu lembro quando Tava realizando o primeiro sonho ali, nossa, quando eu comecei, eu pensava nisso, né? Pegar o instrumento junto ali, entrar junto na igreja com meu pai. Naquele momento ali você parou, deu uma, tipo, nossa. Sim, deu aquele momento, né? Realizei um sonho. Uhum. E o meu pai, só que o meu pai, ele toca saxofone. E eu toco violino. E como eu falei, tipo, tem a diferença, né? Os violinos, o lugar de onde você tá na orquestra. Os violinos é no começo, aí vem as flautas, aí clarinete, aí vem saxofone. Então, tipo, eu não tava sentando junto com meu pai, né? Eu tava sentando lá na frente. Só que o meu sonho era entrar pelo menos com meu pai na igreja. Aí aí eu comecei nos ensaios, aí eu fiquei tocando, só que eu só podia tocar nos ensaios. Só nos ensaios? Só nos ensaios, não podia tocar, tipo, em culto de jovens, não podia tocar em culto E oficiais. como que você ia fazer, tipo, pra poder tocar nos cultos oficiais daí? Aí como eu falei, tem níveis, né? Aí o primeiro nível é os ensaios. Aí o segundo nível era o culto de jovens e menores, que é os cultos de jovens que a gente chama. Aí pra começar a chegar pra começar a tocar nesses cultos, você tem que passar daí por uma prova. Aí não é igual os ensaios, por exemplo, o instrutor viu que você tá tocando bem, já pode começar. Não, pra você começar nos cultos de jovens, aí você tem que passar por um teste. Por um teste musical. Aí pra você passar por culto de jovens, então você tem que fazer o teste. Isso. Aí também tem um nível, por exemplo, eu cheguei na... Mas dentro do nível da salinha ali, das aulinhas. Das aulinhas. Por exemplo, eu cheguei, eu comecei nos ensaios quando eu cheguei na lição 30. Tá, então você falou pra gente que daí você chegou na lição 30, que era onde você precisava chegar, né, tipo, pra começar o ensaio. É o nível que precisava chegar no nível 30, né? Entendi. Na música 30, né? Sim, na lição. É que tem diferentes lições, né? No começo as liçãozinhas bem curtinhas, de uma ou duas linhas ali que são bem rápidas de fazer. Uhum. Aí depois começa as liçãozinhas maiores, né? Cada música vai dificultando cada vez mais. Sim. Aí, após eu chegar nos ensaios, daí você chega nesse nível, né? No nível 30. Uhum. Aí você passando mais algumas lições, você vai estar próximo, você vai estar apto para o próximo nível, que é o culto de jovens menores. O teste. Isso, só que daí no culto de jovens menores é o teste, né? Não é que nem o ensaio, você vai chegar lá, se você vai tocar, né? Chegando na lição 30, os instrutores vão falar, você está apto para os ensaios. Os próprios que te dão aula. Isso, ali, que me dão aula. Aí, quando eu chego nesse nível, eles falam, você está apto agora para o teste. Só que quem faz o teste daí são os examinadores de fora, né? Não são ali da minha cidade mesmo. Você nem conhece, tipo, você conhece só de vista, assim, o pessoal. Até tem alguns da cidade e tem alguns de fora da cidade. Aí nesse teste, ele é um teste mais fácil, é o primeiro teste, né? O teste nível 1 ali. E vem todo mundo, tipo, de vários locais pra fazer o teste ali na central. É todo mundo. É que o teste, ele é feito tipo, os 3 níveis, né? Aí, tipo, você faz de acordo com o nível que você tá.
No mesmo dia tem o teste do culto jovem, do culto oficial e da oficialização. Ah, tem 3 níveis. Tem os 3 O níveis. primeiro é pra tocar no culto de jovens, Isso. o segundo No culto oficial no culto oficial e o é a terceiro oficialização. Você pode tocar em qualquer lugar. pode Aí você- tocar em qualquer lugar. Sim, você recebe uma carta dizendo que você é um músico oficializado. Você pode tocar em qualquer lugar. E você tava nesse primeiro nível que você fazia pra culto de jovem. Isso, eu tava nesse primeiro nível. Aí o teste era... Primeiro você fazia um teste escrito. Teste como é que é? Teórico, um teste Isso. teórico. Primeiro você faz um teste teórico. Aí você fazendo... era tudo dissertativo quando eu fiz o teste. Tinha algumas que você tinha que escrever, que era desenhar nota, que era desenhar compasso. Aí o próximo daí era a parte prática, que fazia do É tipo uma prova de concurso. Chegava no dia todo mundo lá pra fazer a Sim. prova. prova de concurso. Aham. Galera, todo mundo esperando. Então, que nem você falou, então, tipo, a gente pode comparar esse teste pra tocar no culto de jovens que nem um concurso público. Porque, tipo, tem um local específico, a galera vem de vários, exemplo, né, vem de vários estados pra fazer a prova naquele local específico, que é central no teu caso, Sim, e todo mundo fazia aquela prova tudo num dia só. todo mundo é só. A galera, tipo, pra... Sim, aí, por exemplo, tinha fazia o teste teórico, né, no primeiro. Uhum. Aí o segundo teste era o teste prático, que você tinha que marcar o ritmo das lições com a mão e falar as notas que estão ali. Entendi. E aí o terceiro teste era o prático, ali com o instrumento. Você pegava o instrumento e tocava uma lição. Ah, entendi. Então, tipo, dentro da prova tinha 3 etapas. Primeira Etapa, etapa, o teórico, o escrito ali e tal, que era dissertativo, como você falou, né? Tinha Sim. que, às vezes, até desenhar os símbolos e tudo mais. O segundo, você tinha que fazer a questão da mão ali, do ritmo Isso, da e mão. marcar o ritmo e falar as notas. Ah, marcar o ritmo e falar as notas, tipo o solfejo lá. E o terceiro, daí pro instrumento mesmo, tocar o que eles iam pedir. Sim, Eram essas 3 etapas. Sim, você, tanto na prática com o instrumento quanto com as mãos ali, você chegava ali, aí o examinador chegava pra você e falava, ó, essa lição aqui. Individual, você e o examinador, só era na sala. Isso, ficava sozinho. Entendi. Aí ele chegava e falava, ó, toca, passa essa daqui. Aí você ia lá, né, meio nervoso, aí passava. Aí do Sem saber nada, tipo, aquele pedido nada. sem saber. Você, por exemplo, você tinha por exemplo, por isso que tinha os níveis. Aí ele perguntava, você tá fazendo o teste pra quê? Ah, pra culto jovem. Ele sabia que ele podia cobrar até tal lição. Entendi. Aí antes dessa lição ele cobrava qualquer uma. Aí mesma coisa com o instrumento aconteceu. Chegava ali, o culto jovem era até a lição, por exemplo, até a lição 40. Uhum. Ele ia cobrar só até a lição 40, não ia cobrar antes disso. Não ia cobrar depois disso. Entendi. Aí foi, né, daí eu até... Aí tinha um examinador lá que o pessoal tinha bastante medo dele, que ele é bem rígido. E eu fui cair justo com ele pra fazer a prática, né? Nossa. Aí o violino, a afinação do violino é você que faz você tem que afinar as cordas com o afinador. Mas as notas é você que dá a afinação. Se você, por exemplo, apertar a corda com 1 milímetro pra frente aqui, você já vai Uma altura errada. vai dar né, uma altura errada. Aí eu fiz lá, fui meio nervoso, aquele cara aí. Mas eu fiz lá e foi tudo bem. Até depois que eu passei a lição, era uma lição meio... Você tava difícil. nervoso, mas tipo, foi tudo tranquilo, correu Sim. tudo bem. Até a lição que ele pediu era uma lição difícil. Quando eu terminei, ele falou, nossa, tá bem afinado o teu violino. Ele deu um elogio no Sim, final. ele elogiou assim. Daí eu tava meio nervoso, daí eu até fiquei calmo, daí o resto foi bem tranquilo. Uhum. Aí no outro dia, você vai no ensaio regional, que é um ensaio que tem um ensaio local, né, que é com o pessoal próximo ali. Uhum. E o ensaio regional é que vem o pessoal de fora. Vem galera do Brasil inteiro. Tipo, mas a prova é em um dia e nesse outro dia já tem esse Nesse ensaio. outro dia já é o ensaio pra falar quem passou e quem não passou. Ah, tipo, a prova é no sábado e no domingo a galera já vai... A prova é no sábado e domingo é o ensaio. Nossa. Aí no final do ensaio, quem tá presidindo lá o culto, né, que é na igreja, quem tá presidindo lá fala que vai anunciar quem passou. Uhum. E aí ele pega os nomes, daí todo mundo tem uma carta. Daí tava o meu lado, né, João Mateus Domingues Mas, faz comum em tal igreja. E passou no teste de culto de jovens. Aí, por exemplo, se você chegar na igreja e o encarregado da igreja, não, o encarregado de música, né? Toda igreja tem um encarregado de música. Se você chegar nessa igreja e o encarregado de música não te reconhecer, ele vai perguntar se você é músico mesmo, né? Aí por isso que você tem que ter essa carta, porque você mostra pra ele uma carta. Entendi.
dizendo que você passou. Você tá apto, que você pode tocar no culto de jovens. Depois que eu fiz o teste do culto de jovens, né, eu fiquei tocando mais um ano na igreja. Aí eu comecei a me interessar mais pelo saxofone. Porque eu ia na igreja, daí tanto por causa do meu pai, né, que ele tocava saxofone, eu achava bonito, e o violino, eu acho ele muito bonito, mas pra tocar... Você ficou quanto tempo tocando violino, assim, antes de querer trocar pro sax? Fiquei um ano. Um ano? Tocando violino. Um ano. Depois de passar no curso de jovens, depois de passar né? no A curso de prova. jovens, Uhum. Aí... E não fez nenhuma daquelas próximas 2 provas ali? Os 2 níveis que você falou? Não, com o violino não. O violino só O fez violino o eu primeiro fiz culto só de jovens. o culto de jovens. Aí eu fiquei tocando mais um ano mais ou menos com ele na igreja. Aí, só que eu sempre ficava olhando, né? Eu olhava pra trás, assim, daí, que nem no ensaio regional, quando o encarregado falava, agora só os saxofones. Nossa, deu, tipo, o som, eu achava muito bonito. E o violino eu acho ele muito bonito, mas ele tocando... ele tocando em casa, assim, você tocar em casa, tipo, sozinho com ele. É outro em conjunto com outros violinos ali. Mas ele na orquestra, ele acaba perdendo o som dele, né? Porque Ele é meio abafado, assim, pelos outros. é que nem na igreja, tipo, não é igual uma orquestra que tem, tipo, orquestra só de violino. Não, é uma orquestra que tem muitos instrumentos. E o violino acaba que fica escondendo o som do violino, né? Entendi, então, tipo, então o violino ele fica meio escondidão na orquestra, assim. Isso, na orquestra da igreja. Da igreja, né? Isso, a não ser que tenha muito violino, né? Daí o som do violino ele aparece bastante. Mas quando tem pouco, ele esconde. Aí e na igreja que eu tocava, tinha eu e o meu tio, só que era o violino que o meu tio começou a bater junto comigo. Aí era só nós dois que ficava lá. Daí os outros instrumentos encobriam a altura do nosso instrumento. E aí, tipo, eu comecei a pegar interesse pelo saxofone. Aí na casa, tipo, em casa assim, eu pegava o sax do meu pai lá e começava, né, a tentar tocar alguma coisa. Mas o interesse foi só porque cobria, assim, tipo, o som, ou tinha algo a mais que você olhava e você falava, nossa, sax é... O sax eu acho ele um instrumento muito bonito, tipo, não o som, o instrumento eu acho muito bonito. Entendi. E também... Ele é douradão, né? Sim, ele é douradão, ele é brilhante, a chave dele assim, nossa, eu acho ele muito bonito. E... Ele é presença, chega num lugar assim... Sim, aí também, tipo, eu olhava... Eu não sabia, é que, tipo, o sax, ele tem várias categorias. Ele tem, tipo, desde do soprano, que é o menor, até o baixo. O baixo é um sax, tipo, altão, assim, que vai até o chão, sabe? Tipo, nossa, eu olhava, porque lá e falava, nossa, é muito bonito esse saxofone. Aí, daí, o som também, nossa, o som, você escutava assim, nossa, muito da hora. Quando eu mandava só o saxofone tocar assim, eu só ficava escutando assim, eu falei, nossa. Aí, quando eu comecei a pensar assim, puxa, acho que eu vou querer trocar de instrumento. Aí tipo, o meu pai ele tocava sax alto. E eu comecei em casa mesmo ali, peguei. Teu pai tocava também? Isso. Mas então, tipo, quando você começou a tocar, ele ficou louco. Sim, o pai ele toca, né, o sax alto. Tipo, ele foi o primeiro instrumento dele. Foi o primeiro instrumento que ele começou a tocar e ele toca até hoje, é o sax alto. Teu pai, tipo, o primeiro instrumento... Sim, é o primeiro instrumento que ele aprendeu na igreja. Uhum. E ele só tocou isso. Tipo, ele nunca quis trocar, sabe? Só tocou o saxofone. Ele gosta, ele sempre tocou o saxofone. Uhum. Eu já comecei com o violino, mas eu comecei assim porque, tipo, apesar dele ser um instrumento muito bonito, né? Eu comecei por mais, tipo, influência da tua mãe mesmo. Da família, né? Minha mãe gostava do violino, daí, né? Você quer... Pô, você quer agradar, você né? quer agradar, né? Mas aí, tipo, você... como eu comecei a ficar no meio da orquestra ali, aí você começa a conviver, né, entre os outros instrumentos, né, não só o violino. Que antes de eu tocar, eu começa a conhecer mesmo como que começa a conhecer, né, começa a ver, daí você pega aquela curiosidade de querer, será que eu consigo tocar aquele instrumento? Aí foi que daí eu peguei o saxofone do meu pai e comecei daí ele me ensinou a escalinha do instrumento, que é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Onde que é a nota no instrumento? Isso, onde que é, ele me ensinou ali certinho. Em casa mesmo? Em casa mesmo. Aí ele só me ensinou ali e eu peguei em casa e comecei, né? Uhum. Comecei a tentar tocar os hinos da igreja. Aí foi indo, aí eu comecei os hinos que era tipo... que envolvia só as notas que ele me ensinou, eu conseguia tocar. Mas só que tem os hinos que tem tipo, outras alturas de nota, tem mais notas além daquelas que ele me ensinou.
Aí eu comecei a perguntar pra ele, onde que é tal altura, onde que é tal nota. Aí foi que ele, daí, tipo, de pouquinho em pouquinho eu fui aprendendo bastante sobre o saxofone. Tudo isso com o intuito de começar a tocar o sax na igreja. Aí na minha igreja que eu tocava, precisava de um tenor. Que tinha o soprano, que é o violino que fazem, tinha o contralto, que é o sax alto. O tenor, né? Sim. E precisava de alguém para fazer o tenor. Tinha o baixo também, que era um instrumento com som mais grave, só que não tinha nenhum tenor. E eu daí eu fui num ensaio uma vez e vi esses sax tenores. Aí, tipo, eu sempre achei bonito fazer o soprano no saxofone e o baixo. E o tenor, ele fica bonito, qualquer altura que você faz fica bonito nele. Tanto soprano, tenor, contralto e baixo. Qualquer altura que você fazer no sax tenor fica bom. Aí foi esse sax que eu falei, eu quero tocar sax tenor. Aí, tipo, até foi fácil de eu começar a tocar esse sax tenor, porque era uma necessidade da minha igreja. Porque se você quiser trocar de instrumento e já tiver muito daquele instrumento na igreja, é difícil você conseguir trocar. Então daí, como eu usei, tipo, essa necessidade ao meu favor, né? Tipo, eu quero tocar sax, tá faltando tenor na igreja, eu vou tocar o sax tenor. Aí foi quando eu comecei nas aulinhas. Só que quando eu comecei nas aulinhas, eu já Aí você começou nas aulinhas do sax daí? Comecei nas aulinhas do sax. Largou o violino? Daí eu parei com o violino, né? Porque quando você começa a tocar um instrumento, você tem que largar o outro. Porque se você tocar dois instrumentos, assim, tipo, na igreja, eles dizem que você pode... não consegue pegar bem a prática com um, entendeu? Por exemplo, só que como eu tocava o violino ele não chega a interferir na prática do sax. Porque o violino, ele é cordas, não envolve sopro. E o saxofone envolve sopro. Os instrutores, eles falavam mais, tipo, em caso da pessoa tocar trompete e vai tocar saxofone. Aí é instrumento de sopro, tipo, é diferente o jeito de tocar, né? Aí isso pode interferir no aprendizado. Mas só que quando eu comecei a aprender o saxofone, eu parei com o violino. Só que eu comecei já num nível mais avançado, né? Tanto porque eu já tinha teoria musical e tanto porque eu já treinava em casa com o sax do meu pai, né? Então, verdade, tipo, pra você ter a teoria musical, que nem a outra pergunta que eu fiz pra você do violino. Quando você pegou o sax, você falou, agora teu pai te ensinou as notas. Depois de quanto tempo ali você, tô tocando sax agora, tô conseguindo tirar as músicas no sax? O sax ele foi bem mais rápido, porque o sax, o violino, pra você fazer as notas nele, ele tem uma posição que você tem que fazer com os dedos. O saxofone não, o saxofone ele já tem as notas, é só você apertar aqui. Então ele é mais fácil de você decorar onde que é as notas, sabe? E você tendo a teoria musical, você vai olhar ali na partitura e vai saber que aquele é um do, que é um ré, que é um mi. Já foi menos de um mês ali pro sax, você tava tocando as músicas. Menos de um mês, porque o saxofone daí, que nem como... Então, tipo, isso é legal a gente enfatizar pra galera, tipo, que por você ter a base ali, ter a teoria musical firme, tipo, fixa ali, bem estruturada. Pensa, se você levou, se a gente for ver, levou um mês pra tocar o violino, você não quer tocar nenhum outro instrumento na vida antes, né? E depois você quis trocar, tipo, pro sax, você levou menos de um mês. Menos de um mês. Por você ter, tipo, a teoria dominada ali. Menos de um mês. Massa. Mas, tipo, você começou a tocar o sax, foi pras aulinhas, teve que fazer aquela prova de novo, pra tocar no culto de jovens, né? Sim, tive que fazer a prova novamente. Só que nos ensaios eu fui bem mais rápido nos ensaios, porque eu cheguei bem mais rápido nas lições. Passando as lições mais rápido. Foi muito mais rápido, porque quando eu comecei a ir para as aulinhas de sax, eu já tinha aprendido muita coisa do sax que meu pai que tinha me ensinado, né? Então eu já fui sabendo tocar o saxofone. Só que eu precisava me desenvolver mais, né, para conseguir tocar na igreja. Aí eu comecei lá, daí eu peguei o metro, já comecei a tocar as lições, já fui bem no começo, que o começo do metro é as lições para quem vai começar agora, entendeu? Como eu já sabia, tipo, eu já pulei algumas lições, eu já não precisava passar por aqui, comecei nas mais difíceis. Aí eu já comecei nos ensaios, foi bem mais rápido eu começar nos ensaios. Aí eu fiz o teste pro culto de jovem de novo, só que com saxofone. O sax. Aí eu tive que passar novamente pelo teste de teoria musical, tive que passar novamente pelo teste de solfejo, que é a prática pra lá com as mãos. As 3 etapinhas ali, né? Tipo, a teoria escrita ali, a movimentação com a mão e a leitura do solfejo, né? Sim. E daí com o instrumento. E com o instrumento. E foi bem mais de boa passar nesse daí, né?
Foi bem mais tranquilo. Sim, foi mais tranquilo porque que nem o saxofone ele já tem as notas lá feitas no instrumento. É só você assoprar e apertar aqui a chave, que vai sair a nota certa. O violino, se você... É que você falou da afinação, né? Se você puxar o dedo um pouco mais pra frente aqui, você já errou a afinação. Então, por saxofone até ser um instrumento mais... como se dizer, simples assim, né, de aprender, eu já fui mais confiante. Aí, depois disso, eu fiz o teste, daí eu fui na igreja lá com instrumentos. Aí agora eu sentava já próximo do meu pai, né? Até na igreja que eu tocava do lado dele, porque como é do sax. Sensação sim, top. Daí tipo em casa também eu toco com meu pai, tipo... às vezes ele tá lá sem fazer nada, né? Porque às vezes ele chega muito cansado do serviço, eu até nem falo nada. Mas quando a gente tá, tipo, sem fazer nada assim, eu falo pra ele, vamos tocar umas assim, né? Aí, como o nosso instrumento é de altura diferente, né? Tipo, um faz o soprano, outro contralto. Consegue fazer uma harmonia ali. Faz uma harmonia com dois instrumentos só. Daí é muito da hora. E depois que eu fiz esse ensaio depois que eu fiz esse teste, eu passei, consegui passar, tipo, bem, até que foi tranquilo. Aí eu vim pro batalhão, né? Eu entrei aqui, daí em 2016, né, eu entrei aqui. O batalhão, ele diz pra quem não sabe, que a gente entrou em 2016 no exército. 2016. Esse batalhão... Aí como aqui daí a gente, tipo, começa o internato, né, essas coisas que a gente não pode sair do batalhão, e até por ser, aí começa a pegar serviço, que era final de semana que eu ia pras aulinhas, foi indo que eu acabei, tipo, deixando de lado as aulinhas, não fui mais. Parou de praticar no sábado lá. Parei de ir no sábado lá. Tipo, eu cheguei no culto de jovem, tava tocando no culto de jovem normal, só que eu parei de ir pras aulinhas. Ficou só no culto de jovens quando dava. Sim, aí faltou fazer o teste pra culto oficial e pra oficialização. Ah, sim, então, tipo, lembrando, tinha 3 testes, né? Tipo, era o de culto jovens, o de culto oficial e de culto oficial de oficialização. Você já tinha feito culto de jovens, você entrou no batalhão e parou de ir nas aulinhas. Parei de ir nas aulinhas. Aí, daí, pô, esse ano, que foi o primeiro ano que a gente entrou, né? Que é o nosso ano de formação, que é o ano que a gente não tem muito tempo livre, é difícil ir pra casa. Aí nesse um ano eu não fui mais pras aulinhas. Aí, tipo, no outro ano, já que eu podia ir pras aulinhas, foi o ano assim que eu fiquei meio preguiçoso e não fui pras aulinhas também. Aí chegou... 2016, nosso primeiro ano no quartel, foi complicado ir. Daí no 17 daí você meio que, tipo, preguiça, assim, falar. Você fica com preguiça. Não precisa. Aí... Tipo, a gente vê também como é importante a prática, né? Tipo, quando você para, tipo, você fica meio ansioso de voltar, você assim. já fica com preguiça de voltar, porque quando você tá praticando o instrumento, você chega num nível, tipo, você consegue chegar em tal nível. Se você parar, você vai, querendo ou não, você vai regredir. Você vai regredir e não tem o que fazer. Aí, tipo, dá aquela preguiça, porque pra você começar de novo, você vai ter que passar de novo pelo que você já fez, entendeu? Já fez. É por isso que dá... Então, por isso que é importante sempre manter uma constância ali. Manter uma constância. Mas aí eu voltei a estudar em casa, né? Daí às vezes pegava o serviço no sábado também e a preguiça tava falando mais alto. Só que aí o meu pai começou a falar de mim, ele falou, você não vai oficializar não? Trocou o instrumento e vai ficar só no culto de jovem, vai mais pra frente. Falei, se você vai dar uma apertadinha. Ele falou, se você não fazer o teste pra se oficializar, você tem que voltar pras aulinhas. Aí eu falei, não dá pra parar, tipo, chegar na metade do caminho e parar, né? Aí ele me deu esse corretivo. Aí foi que o meu tio, ele era encarregado, né, ele é encarregado da igreja onde eu vou. Ele é encarregado de música. Aí eu cheguei pra ele e eu falei, tio, sabe quando que vai ser o teste pra culto oficial? Aí ele falou, mas quer pro culto oficial ou pra oficialização? Eu falei, acho que pro culto oficial, né, que faz tempo que eu não vou pras aulinhas e... Culto oficial, segunda etapa ali. Segunda etapa. Daí eu falei assim, ir direto pra última etapa é meio complicado. Daí o meu tio, tipo, ele sempre reconheceu o meu esforço, tipo, que eu tinha facilidade, né? Bastante facilidade, porque no começo, assim, eu me dediquei muito no começo. Aí, tipo, depois eu fiquei com facilidade pra, tipo, tanto pra pegar instrumento, tanto pra... Mais uma vez, tipo, esforço lá na teoria musical, se focando lá, tipo... Sim, daí você tendo uma base bem sólida lá da teoria musical, você vai conseguir, tipo,
você não precisa ficar regredindo igual Se eu falei. matar depois Isso, também. pra depois ficar se matando pra conseguir as coisas. Você consegue, porque você vai pegar rápido. Você vai olhar aquilo e vai saber, é assim, é só praticar. E o meu tio sabia que como eu tinha me dedicado bastante no começo, ele sabia, ele falou, mas vamos tentar fazer o de oficialização já último direto. nível, né? Vamos fazer o último nível lá. Eu sei que Pular você o consegue. segundo. Pula o segundo, já faz direto o último já. Aí daí eu fiquei meio assim, eu falei, então vamos. O meu tio falou, então vamos. Aí daí ele pegou, faltava mais ou menos um mês pra esse teste acontecer. Tipo, não adiantava eu ir nas aulinhas agora, né? Aí eu sabia que na apostila que a gente tem, ele ia ser cobrado, por exemplo, pra culto de jovens é cobrado tipo, até tal módulo da apostila. No curso, no teste de culto oficial é cobrado até tal módulo. E nesse último é cobrado a apostila inteira. Aí eu falei, eu vou ter um mês pra estudar a apostila inteira. Comer a apostila todo dia. Devorar a apostila inteira em um mês. Aí, só que eu falei, então vamos lá. Aí também tem, só que não é só isso, né? Essa é a parte da teoria. Tinha a parte da prática. Tinha as 3 níveis ali. Isso, tipo, as 3 etapas, né? As 3 etapas. A etapa tanto de marcar daí passando o teste no solfejo e depois a prática com o instrumento. Aí ia envolver também todo o método de solfejo e todo o método de saxofone. Até a apostila inteira mesmo. Até o último nível das lições lá do saxofone. Aí, tipo, mas só que eu me dediquei mais esse mês nas lições do então saxofone. tipo, se é toda a apostila, depois que você fizesse essa prova, você não precisava mais ir pra aulinha. Sim, aí que encerrou. Encerrou. Tipo, era uma motivação a mais. Tipo, passei, Sim. daí é só praticar os hinos Sim, o resto da vida. Só Daí. tocar na igreja, daí também mais pra frente, né, se quisesse se especializar em outra coisa, né? Ah, sim, Mas ali, tipo, pra tocar na igreja era o último nível. Era o... Pra fechar ali, você ia ser um músico oficializado. Não precisava ir pras aulinhas nem nada Não mais. precisava mais. Aí, eu me dediquei mais, em vez de estudar a teoria, eu me dediquei mais na prática do instrumento. Porque a teoria, como eu já falei, né, nossa, é muito... No começo eu me dediquei demais na teoria musical. E querendo ou não, quando você está praticando ali também o solfejo, quando você está tocando o instrumento, você está praticando automaticamente o solfejo, está praticando a teoria também. Sim. Você está lendo partitura e tudo mais, né? Tá relembrando as coisas. Aí eu pratiquei mais o instrumento. O instrumento foi o que eu pratiquei bastante, o solfejo também. Que o solfejo também, se você não praticar, você se enrosca. Então a parte prática, se você não praticar constantemente ali, você vai regredir, não importa. Aí eu fiquei esse mês inteiro só estudando a apostila e tocando e praticando. Aí chegou no dia do teste, aí eu fui até que confiante. Porque a primeira, aí envolve duas partes essa prova da oficialização, ela tem duas partes na parte teórica. Tem duas partes, faz tipo, um nível, depois um outro nível. Isso, ia ser 2 finais de semana os testes. Dois finais de semana de prova. Dois finais de semana de prova. Aí, como o de oficialização, tipo, em um sábado ia ser a primeira etapa da prova teórica, que daí com a oficialização tem 2 etapas da prova teórica. Ia ser a primeira etapa, que eles iam cobrar do primeiro módulo até a metade da apostila. E depois, no outro sábado, eles iam cobrar, que ia ser o último dia, eles iam cobrar da metade do módulo até o final. Como se fosse um Enem da música. Um Enem da música. Prova do Enem. Mas, nesse primeiro sábado, eu tava de serviço. Nossa. Eu não consegui ir. Aí eu falei pro meu tio, e agora, tio? Pô, estudei o mês inteiro e não vou conseguir ir. Daí ele falou, não, eu posso ver lá pra você fazer, tipo, as 2 etapas num sábado só. Tipo, as duas partes. Pra quem não sabe de serviço, tipo, é que a gente... Quando a gente pega serviço no quartel, a gente tem que ficar 24 horas no quartel. Então, tipo, por isso que não ia conseguir ir, né? Sim. Aí eu tava de serviço, não consegui ir. E aí eu fui falar com o meu tio, né? Falei, agora, tio, como é que a gente faz? Ele falou, não, eu vou conversar lá com os examinadores pra ver se tem, como é a questão de trabalho, né? Pra ver se você consegue fazer as 2 partes num dia só. Aí eu pensei, nossa, né? É complicado, né? Fazer 2 partes. Assim, eu não vou perder tudo, quase que o mês inteiro, né? Direto ali estudando. Falei, vou tentar. Eu falei, pode ir, vou fazer.
Aí daí ele falou lá com os examinadores, falou, não, tudo bem, não tem problema. Pode fazer, só que daí, tipo, é bastante coisa, né? Tipo, a mente fica meio... Eles já dividiram por causa que é muita coisa, né? A prova, tipo, pra não ser muito cansativo, eles dividiram em 2 partes. Aí eu fiz, tipo, num dia eu fiz as 2 etapas da teoria, fiz a segunda etapa, que era a parte de solfejo, que é a parte prática, e depois em 2 final de semana, você fez tudo num dia. Que era pra ser em 2 final de semana, eu fiz em um dia só. Aí, quando eu fui fazer o teste da prática, né, eu fiz a primeira parte da prova, eu achei fácil, a da parte teórica. A segunda só que tinha umas coisas que atualizou a apostila e apareceu umas coisas novas lá que como eu não tava nas aulinhas, eu fiquei meio... que eu tinha dado uma lida por cima só. Da onde isso? Sim, eu falei, ixi. Mas aí em casa, tipo, eu sabia, né, que tinha essas coisas, eu dei uma lida por cima. Só que também, tipo, essas coisas que vieram nova tem, tipo... tem a ver com o que já tinha. Tem origem do começo, quando eu já tinha aprendido. Então daí não foi difícil. Só foi meio complicado, porque daí alguns nomes, tipo, eu confundia. Será que tá dizendo daquilo? Aí eu acabava confundindo. Mas foi tranquilo. Aí na parte do solfejo lá, também teve uma sessão difícil. Fiquei bastante nervoso na parte do solfejo. E quando chegou na parte do instrumento, a parte do instrumento foi a que eu mais estudei, né? Aí chegando lá, daí o meu tio, que é o encarregado de música, ele foi ver como é que eu ia me sair no teste. Porque quando eu tava fazendo o teste, só você e o examinador. Aí, mas só que meu tio pediu pra participar também. Pra entrar na sala junto. Daí ajudou a ficar mais nervoso ainda. Nossa, pensa. Aí, porque, pô, se você errar, tivesse só o examinador, você vai ficar um pouco nervoso. Aí você vê que o encarregado tá olhando e você fica pensando, nossa, o que ele tá pensando? Daí você, tipo, acaba ficando mais nervoso ainda. Ele era só teu tio, era encarregado do... Ele era encarregado de música da igreja onde eu ia, né? E foi ele que deu meu nome pra fazer o teste, né? Então ele foi lá orgulhoso, né? Imagina, falou, meu sobrinho vai fazer aquilo. Preocupado com a decepção do tio. É verdade. Decepcional o tio. E meu tio, tipo, ele me ajudou bastante, né? Esse cara nessa etapa, porque ele falou, porque ele, tipo... Desde as aulinhas lá atrás... Sim, até... desde o começo. Desde do primeiro teste que eu fiz, foi ele que sempre me ajudou. Me ajudava a estudar. Foi ele que deu meu nome, por causa que eu tava meio inseguro de fazer isso de oficialização direto, né? Foi ele que falou, não, vai lá, você consegue, vai lá, ele acreditou em mim. Aí você ficou com medo de chegar ali na hora de decepcionar, né? Mas até que daí foi, mesmo nervoso, eu consegui, fui bem, passei bem no teste. Aí, depois que eu passei nesse teste, aí você, a hora que chega, daí no outro domingo lá já é o ensaio regional, né? Que é onde apresenta quem passou. Aí eu dei oficialização, daí você tá nas nuvens, né? Você chama assim, daí o saxofone, já, como eu falei, é um instrumento muito bonito, né? Aí você, quando eles chamam o teu nome, você tem que ir lá na frente e ficar lá. Tipo, eles vão chamando e você vai ficando na frente de todo mundo. E tem gente do Brasil inteiro. Então, tipo, quem tá produzindo o culto lá vai falando, né? Aluno tal, prestou o exame, passou, não sei o que lá. Daí ele chamava o nome, falava qual da região tipo que uma formatura, assim, de faculdade, sim. Assim, tipo... Que é onde você vai entregando pegar... certificado. Sim, certificado de música, que a gente chama de carta, né? Lá na igreja. Aí eu tava preocupado de acontecer igual aconteceu com meu pai. E meu pai ele falou que quando ele fez o teste, no outro domingo, quando ele foi a certificação, eles iam anunciar os nomes, daí beleza, acabou lá o ensaio, daí a hora que eles foram, agora a gente vai anunciar o nome de quem passou. Ele falou o nome de todo mundo e não falou o nome do meu pai. Meu pai falou que, nossa, eu reprovei, meu Deus do céu, agora, né? Espera só até o ano que vem. Aí nossa, é uma vez no ano. Uma vez no ano. Aí meu pai falou que a hora que eles estavam encerrando, que eles estavam se despedindo lá, daí eles falaram, não, eles tinham, sei lá, se tinham colocado a onda, acho que ficou junto com outra coisa ali, que eles não viram que ficou junto. Aí eles, não, espera aí, antes de encerrar, tem mais uma carta aqui que a gente esqueceu de ler aqui, que estava escondida aqui. E era a carta do meu pai, daí assim, meu pai levantou tudo. Daí quando foi minha vez lá de ler, né, eles falar quem passou, né, eu faço que medo, né, aconteceu uma coisa comigo, né, já chorava. Já chorava no meio. Aí, não, mas daí foi bem tranquilo, já começou a falar os nomes, já falou o meu lado, graças a Deus. Eu peguei, já levantei, né, fui. A gente vai tudo orgulhoso na frente, né, que tem, pô, tá
tipo, a galera do Brasil inteiro, e daí também tá a tua família ali, né? Daí, tipo, tua família vendo a tua conquista, assim, e eu, tipo, um outro sonho que eu realizei, né, que era tocar o saxofone. Primeiro, que era realizar o saxofone, e o outro sonho era eu me oficializar com o saxofone. Foi que eu consegui realizar os dois. E o importante é que sempre foi do lado, tipo, das pessoas que sempre tiveram orgulho de mim. Nossa. As pessoas assim, que sempre estavam do meu lado, sabe? Tipo, acreditando em mim. E eu consegui, tipo, chegar até o final e não decepcionei ninguém, né? Tipo, nessa caminhada você realizou, tipo, vários sonhos, né? Vários sonhos, tipo, tocar o violino pra tua mãe, tipo, pra ela ver você tocando. Sim. Tocar na igreja, tocar com o teu pai. Tocar com meu pai, tipo... Nossa. Até a questão de tocar um instrumento, tipo, que era um sonho teu. Oficializar com tipo, aquele instrumento. E pra gente finalizar, Domingão, tipo, eu tenho 2 perguntas pra você, cara. Tipo assim, a primeira você só tocou, tipo, o violino e o sax, tipo, não tocou mais nada, assim? Porque nem você falou assim, tipo, a facilidade que você teve pra tocar o sax, você não quis aprender mais, tipo... Então, é que na igreja... eu quis, né, tipo... Sim, é que na igreja é uma orquestra, só pode instrumentos de orquestra. Tipo, não pode violão, viola... Mas fora da igreja, sim, daí você... Então, aí fora da igreja, aí eu queria aprender a tocar violão. E... também foi um instrumento que eu consegui tocar sozinho. O violão eu aprendi sozinho. Meu pai, ele tinha tipo, um outro motivo por eu querer aprender a tocar violão. É esse mesmo tio do violino, ele tocava violão. E meu pai olhava pra ele e falava: nossa, olha que legal, acho muito legal quem toca violão. E eu falei: vou aprender a tocar violão também, por que não? Por que não? Aí foi, tipo, eu falei: vou aprender a tocar violão também, só que meu pai tem mais motivo de ter orgulho de mim. Aí eu peguei e... daí eu olhava meu tio também, nossa, meu tio tocava muito, toca muito bem violão. Aí meu pai, ele, pra me incentivar, ele comprou um livrinho que era das posições do violão. Mas eu vi ali, mas só que eu não conseguia enquadrar muito no violão, eu fui indo assim, até que um amigo meu veio e me ensinou as posições, me ensinou como é que fazia. Aí mais uma vez, com a prática, você praticando, até que no começo ali no violão é ruim, porque teus dedos ficam tudo tipo bobo assim, você não sabe onde apertar, que você tem que mudar de posição rápido. Mas é aquele negócio, né? É a prática. Praticando você chega lá. Aí depois também eu aprendi a viola, que é um instrumento que eu achava muito bonito. Viola. Eu sempre gostei de escutar aquelas músicas raiz, sabe? Sertanejo raiz. Interior de Campo Largo, né? Interior de Campo Largo, né? Acostumado, né? As músicas raiz. Só os modão. Só os modão, né? Só nos 80. Aí eu aprendi a tocar viola. Aí passou um tempo daí e todo instrumento que eu ia começar a tocar, o meu pai me incentivava. Tipo, eu falava, nossa, eu queria aprender. E meu pai falava, nossa, ia ser muito legal. Tipo, meu pai dava aquela moralzinha. Dava aquela moral. Tipo, uma das maiores motivações que eu tive pra música, pra aprender instrumento, foi tipo dar orgulho pro meu pai também. Porque você vê, tipo, o teu pai ali, você quer, tipo, você sabe todas as coisas que ele fez por você e você quer que ele tenha um orgulho de você, né? Aí, tipo, isso me incentivou muito, que nem a admiração que ele tem, porque ele tinha admiração por quem tocava violão, por quem tocava viola, acordeon, e foi esses 3 instrumentos que eu aprendi. Acordeon também? Acordeon, aprendi violão, depois aprendi viola, não, a viola eu aprendi depois, eu aprendi violão, aí eu aprendi acordeon, depois eu aprendi a viola. E o acordeon, pra quem não sabe, é aquela gaita lá. Sanfona. Vulgo sanfona. Esses instrumentos que você tem em casa. Sim. E pra você ver a facilidade que depois de você aprender a teoria musical você tem pra você aprender o instrumento. Tipo, o meu cunhado, ele tocava violoncelo. E eu, nossa, grandão assim. Eu falei, nossa, eu nunca vou tocar um negócio desse. Aí uma vez ele foi viajar e deixou lá em casa o violoncelo. Ele deixou em casa lá, eu comecei a... Quando ele voltou, você tava tocando. Quando ele voltou, eu tava tocando violoncelo. Aí o clarinete, que eu acho que é um instrumento... Eu acho muito bonito o som do clarinete em particular. Também, quando eu ia na casa do meu primo, eu pegava o clarinete dele e ficava tentando tocar lá, e foi indo e aprendi a tocar clarinete. Trompete também, que era um amigo meu que tinha trompete. E daí a gente sempre fazia tipo reuniãozinha pra tocar junto. Eu pegava, daí eu pedia, me ensina a escala aí desse instrumento.
Aí eles me ensinavam e eu já começava a praticar ali, não pegava na hora, né? Porque como não tem como você pegar um instrumento que você não conhece e sair tocando. Então, isso tem a ver tipo, com a segunda pergunta que eu ia te fazer, tipo, pra gente terminar, que é tipo a diferença de uma pessoa aprender um instrumento sem aprender a teoria musical com a diferença da pessoa, tipo, aprender a teoria musical bem e depois poder aprender o instrumento que ela quiser, né? Sim. É muito diferente. A pessoa que aprende o instrumento sem a teoria musical, na verdade ela não aprende. Ela decora a posição. Ela aprende uma música. Ela aprende as posições de uma música. Entendi. Por exemplo, ela não pode nem dizer que ela aprendeu o instrumento. Porque se você chegar pro instrumento e falar aonde que é o dó do instrumento, ela não vai saber. Entendi. Ela só vai saber fazer aquela canção que ela aprendeu ali, que ela decorou as notas. Então e também tudo que a pessoa escuta sobre o instrumento, ela vai aceitar. Entendi. Tipo, se a pessoa falar, esse teu instrumento tem um som rachado, tem um som baixo, tem um som alto, ela sempre vai... Aí, por exemplo, quando você tem a teoria musical, você conhece a altura, você aprende o que é timbre. Então, nossa, o conhecimento teu vai muito além. Você não aceita tudo que falam pra você. Você fica especialista mesmo, você vira um músico ali mesmo. Você vira um músico. E que nem a pessoa que aprende a teoria musical antes de aprender o instrumento, quando ela aprende o instrumento, ela sabe cada parte do instrumento, cada chave ali, ela sabe por que serve. Ela vira um especialista. E outra, né, tem tipo aquela confiança, né, dela, tipo, a pessoa que vai aprender o instrumento sem saber a teoria musical, ela vai, putz, será que eu vou conseguir? Tá, a pessoa que tem teoria musical, ela já vai falar, não, tipo, eu tenho dominado, eu sei que é só eu aprender onde que é cada coisa que eu toco. E tem também aquela coisa, por exemplo, claro, né, a pessoa aprendeu a tocar, ela quer, eu quero tocar saxofone. Ela vai lá, nem sabe nada de teoria, mas ela tem um amigo lá que ensina as posições para tocar uma música. Aí ela chega lá pros amigos dela, pra família dela, ela chega tudo orgulhosa lá, né? Eu aprendi a tocar música, não sei o quê. Daí ela chega tocando lá, daí toca do jeito dela. Aí a galera vai olhar e falar, que legal, agora toca outra música aí. Agora toca outra música, verdade? Daí tipo, e o medo dela decepcionar as outras pessoas, o que ela vai fazer? Se ela tentar tocar, ela vai ficar mais feia, porque ela não vai conseguir tocar, porque ela não vai saber. A não ser que ela tenha decorado mais alguma coisa ali. Mas, por exemplo, se a pessoa chegar, toca essa música aqui, ela não vai conseguir tocar. Porque... E também, daí, isso vai, tipo, gerar vergonha na pessoa, né? Pô, ela vai chegar, tipo, tudo orgulhosa, né? Aprendi aqui, ó. Aí a pessoa vai pedir outra, já... não consigo. Inclusive, pessoal, tipo, a gente tá pensando em fazer um conteúdo pra vocês aí. Acho que é o próximo já, né, Douglas? Próximo. Que a gente vai colocar o domingo, vamos fazer um teste com ele. Que nem vocês ouviram ele falando que ele sabe tocar tudo. Vamos ver mesmo se ele é bom mesmo. E vamos começar com o violão. Vamos fazer um desafio bem massa aí. Desafio com o violão. Então acho que é isso, né, Domingão? Tipo, contar um pouco da tua história, pessoal. Então, tipo, falar pra galera aí, tipo, João Domingos Mas, né, que a galera te acha tanto no Insta, tanto no YouTube, Facebook, tudão. João Domingos Mas. Tanto no Facebook, né, o Instagram, e tem mais alguma... YouTube. Tudo que vocês procurarem aí é João Domingos Mas, vocês vão achar. João Domingos Mas. O Mas é 2A e 2S. Isso, não esquecer que o Mas é 2A e 2S. Acho que é isso aí, né? Vai colocar no vídeo, né? Nós vamos colocar ali embaixo aqui no vídeo pra vocês verem, deixar tudo certinho. Então curte aí, pessoal, compartilha pra dar essa força pra gente. A gente vai tentar passar o mais conteúdo possível pra vocês agora, tipo, toda essa história dele, a gente vai tentar absorver o máximo dele pra passar pra vocês. E vamos pra cima aí, galera que quiser aprender a tocar instrumento, quiser entrar nesse mundo musical, é só vir com a gente que vai dar certo. Isso aí, né? Isso aí. Valeu.